Oi, oi, gente! Boa noite! Tava aqui mandando mensagem pra galera, chamando o pessoal, avisando que já estou ao vivo. E aí nem fui vendo aqui vocês entrando. Olá, Vieira, Meire, Emi, tudo bem? Dai, personal Dai Alcântara, que legal ter vocês aqui, gente. Bacana. É, eu quero compartilhar aqui com vocês algumas técnicas que eu utilizo, que dá certo para mim. Falar para vocês um pouquinho sobre algumas técnicas também que os meus pacientes utilizam, que tem dado certo, tá bom? Então, vamos falar hoje sobre planejamento e organização. Não sei se todos aqui sabem e estão acompanhando aqui, né, no meu Instagram, mas hoje eu estou comemorando 1 ano de nutrição positiva, né? Então, tem exatamente um ano que eu passei a fazer os atendimentos no meu espaço próprio, tá? E foi lá, né, quando eu mudei para o meu próprio espaço, para o próprio consultório, e foi lá que nasceu a empresa, né, a Nutrição Positiva. E eu tô muito feliz porque exatamente hoje está fazendo 1 ano da inauguração, né? E claro que eu queria comemorar aqui com vocês e por isso que eu planejei essa semana do planejamento e organização, tá? Boa parte dos meus pacientes, né, que atingiram seus resultados, que atingiram o sucesso, né, conseguiram alcançar ali suas metas, a maioria fala que o ponto crucial para atingir esse sucesso foi o planejamento e organização. Então, por isso que eu resolvi falar essa semana inteirinha a respeito disso, porque é um passo fundamental, importantíssimo para poder chegar no seu objetivo, tá? Eu vou explicar aqui para vocês qual que é a ideia do nutrição positiva. Antes, deixa eu só dar uma olhadinha aqui nos comentários de vocês. E, gente, vai colocando aqui os comentários, vai conversando comigo. Quem me conhece sabe que eu gosto desse bate-papo, tá? Eu gosto de conversar com vocês, não gosto de me sentir aqui sozinha, não. Ai, perfil design, móveis, chegou, boa noite, Júnior. Natália, olá, Gabi Super Yoga. Obrigada pelos parabéns. Obrigada, Dai. Primeiro de muitos anos, se Deus quiser. Eu falo que como tudo, né, na vida, não só quando a gente fala de emagrecimento, quando a gente fala ali do esporte, mas tudo assim, né, na vida tem os momentos mais difíceis, né, tem os momentos em que a gente pensa em desistir, jogar tudo pro alto, mas aí, graças a Deus, a gente, né, volta com essa energia, lembra dos motivos, né, que fez a gente começar, e aí a gente vai prosseguindo, né? Nós vamos seguindo aí com os pequenos passos, grandes vitórias, algo que eu sempre falo, que é fundamental, né? E a nutrição positiva, gente, ela nasceu com o objetivo de levar mesmo uma nutrição positiva para a vida das pessoas, levar uma nutrição gentil, acabar com essa ideia de dietas super restritivas, né? Eu quero, assim, mostrar que para você ter uma boa alimentação, para você ter uma alimentação equilibrada, um estilo de vida saudável, você não precisa ficar ali só consumindo frango e salada, né? É super possível você consumir aquilo que você gosta, porém de forma segura, de forma equilibrada, tá? Eu sempre falo que a alimentação, ela envolve muita coisa, né? Então, até ontem estava conversando sobre isso no encontro do Você Mais Leve, falando, né, o quanto é complexo essa questão do emagrecimento, né? Parece tão simples, né, gente? Só ir ali, pegar e fazer um cardápio e pronto, mas não é tão simples quanto parece. Tem toda uma questão fisiológica por trás, tem toda uma questão emocional, tem toda uma questão familiar. Então, é bem complexo. Então, a ideia da nutrição positiva é exatamente trazer essa nutrição aí mais leve para vocês, tá certo? De uma forma mais equilibrada. E, gente, eu vou disponibilizar aqui para vocês depois o material
dessa aula, tá? O material dessa live. Então, ele tá todo aqui bonitinho em PDF. E aí, é só vocês me chamarem no final da live, me chamarem, me mandar mensagem no direct ali mesmo, falando, Nutri, eu quero o material da aula que eu vou disponibilizar pra vocês, tá bom? Então, ó, só pra vocês verem aqui, não vai ficar bonitinho, ó, mas dá pra vocês entenderem. O material tá todo aqui, ó, bonitinho. Já coloquei aqui em PDF. Então, quem quiser, é só me chamar, então, depois da live que eu vou disponibilizar pra vocês, tá bom? Então, vamos lá, né, gente? Tudo bem? Tudo tranquilo até aqui? Beleza. Sorrir mais, Arujá. Olá, boa noite. Gente, tô muito feliz de ter todos vocês aqui, tá? Então, ó, vamos lá. Quando a gente fala em planejamento, organização, existem diversas técnicas que a gente pode utilizar, né? Mas eu separei aqui algumas dicas para vocês, aquelas que eu considero as mais importantes, né? E, claro, aquelas que deram mais certo para mim, né? Com o tempo, cada um vai descobrindo aí o seu jeitinho. Eu confesso para vocês que ainda todos os dias eu aprendo alguma coisa e vou colocando em prática, tá? Então, a gente precisa fazer, a gente precisa começar, precisa fazer ali até dar certo, né? Inclusive, esse mês, né, um mimo, meus pacientes, quem está passando em consulta comigo esse mês, vai receber ali um caderninho de organização, tá? Para que consiga aí escrever, anotar, tudo aquilo que precisa, certo? Então, quando a gente tá falando em embarcar em um novo estilo de vida, né, embarcar numa alimentação saudável, o primeiro passo, gente, é a gente anotar tudo, o que você vai precisar fazer, tá? Então, você precisa anotar, escrever mesmo, gente, comece a escrever, tá? Você precisa anotar ali quais são as ações que você precisa fazer para alcançar ali determinado objetivo, o que você vai precisar comprar, se for em termos de alimentação, né? O que você precisa organizar, com que você precisa conversar, o que você precisa fazer. Então, tudo que está relacionado a uma meta, a um objetivo, a mudar um estilo de vida, a gente precisa organizar. E o primeiro passo é você anotar tudo, exatamente tudo aquilo que você precisa fazer, certo? E uma técnica que eu utilizo com os meus pacientes, que eu utilizo muito ali no meu atendimento, no consultório, é uma técnica chamada assim, organize o seu espaço. Então, o que eu peço para a pessoa? Eu peço para a pessoa anotar tudo que ela precisa organizar em casa e tudo que ela precisa organizar no trabalho, tá? Então, quando você pensar assim, né? Quando eu fizer mudanças em casa e no trabalho, para afastar, né, qualquer tentação, educar-me nutricionalmente, será mais fácil, tá? Então, para que você consiga realmente seguir um plano alimentar, seguir ali o rumo ao seu objetivo, a sua meta, de uma forma mais tranquila, é importante você anotar. Então, ó, vou mostrar aqui de novo para vocês, tá? Ó, então tá vendo? Você anota aquilo que você precisa organizar em casa e no trabalho, para que você atinja ali a sua meta. Eu vou sempre falar, né, mais voltado para a área de alimentação. Então, por exemplo, se você precisa, sei lá, você identificou que você precisa tomar mais água, né? Então, o que você precisa fazer tanto em casa quanto no trabalho para que você atinja essa sua meta de beber mais água, né? Então, em casa, o que eu vou fazer? Vou espalhar bilhetinhos, vou colocar algumas garrafinhas, com frase, né, motivacional. No trabalho, eu vou colocar lembrete no celular, vou baixar aplicativo, o que eu vou fazer, tá? Tem até uma técnica muito legal que eu usei, né, durante muito tempo com os meus pacientes, que era de colocar liguinhas, né, no braço. E eu falava assim, ó, você tem que colocar 4 liguinhas aqui no seu braço, né? E você vai organizar 4 garrafinhas de água de 500 ml. Então, cada vez que você beber uma garrafinha de 500 ml, você vai tirar uma liguinha do braço. Então, isso ajudava bastante, porque aquelas liguinhas ficavam incomodando a pessoa, né? Então, ela não via a hora de tirar. E aquilo, né, também fazia ela lembrar o tempo todo que ela precisava beber aquela água, certo? Tranquilo?
Tudo bem, gente? Lisiane Coach chegou. Olá, boa noite. Olá, Maria, boa noite. Então, agora que você já sabe aquilo que você quer, né? Aquilo que você precisa fazer, você já anotou ali tudo bonitinho, tudo que você precisa fazer, certo? Tudo aquilo que você precisa organizar. Então, mãos à obra, tá? Então, você precisa ter um planejamento, tá? Um planejamento semanal, um planejamento pessoal e um planejamento alimentar, tá certo? Então, vocês precisam listar todas as tarefas que vocês precisam fazer, tá? Algo que tem dado muito, muito certo mesmo, de verdade comigo. Eu pego uma folha de rascunho aqui, tá? E anoto tudo que eu preciso fazer na semana, tudo aquilo que eu quero fazer aquela semana. Anoto. Depois que eu anotei tudo, eu pego o meu planner semanal, né? Eu pego minha agenda ali semanal e vou distribuindo ao longo das semanas tudo aquilo que eu preciso fazer, tá? Então, o que acontece? Quando a gente não faz um planejamento, quando você não anota aquilo que você precisa fazer, você fica basicamente apagando incêndio, né? Agora, quando você passa a anotar tudo aquilo que você precisa fazer, você vai enumerando, né? Então, você vai partindo daquilo que é mais importante de você executar, tá? Então, além de você pega, né? Monta tudo aquilo, anota tudo aquilo que você precisa fazer no decorrer daquela semana. Isso eu tô dizendo de forma semanal, né? Então, você anota tudo aquilo que você precisa fazer no decorrer da semana. Pega a sua agenda, distribui ali e você vai dando notas, vai destacando aquilo que é mais importante para você. Então, tudo aquilo que for mais importante é o que você vai fazer primeiro, tá? Outra técnica que eu utilizo bastante é ir dando ok. Então, eu vou dando um check, né? Às vezes com uma caneta marca-texto, assim, colorida, eu vou dando um check ali naquilo que eu fiz. Então, isso é muito bom, porque às vezes a gente tem aquela sensação de que não fez nada, de que o dia não rendeu, e aí quando você vai marcando, né, vai dando um check ali no que você fez, você consegue enxergar, né, de uma forma mais clara, tudo aquilo que você fez. Aí você fala, poxa, realmente eu fiz bastante coisa, tá? É legal também, gente, quando a gente fala assim em termos de alimentação, é muito bacana você fazer um cardápio semanal. Principalmente para quem está iniciando, tá? Por quê? Porque senão você acaba se perdendo. Eu falo assim que a gente não pode deixar, sabe? Deixa a vida me levar, né? Eu falo que a gente não pode ficar Deus dará. A gente precisa a gente precisa planejar, não é? A gente sempre escuta falar que prevenir é o melhor remédio. Então, é mais ou menos isso. É você se prevenir, é você se planejar, certo? Aqui em casa, por exemplo, a gente tem alguns dias que já é um cardápio mais ou menos fixo, assim, sabe? Tem o dia que é mais corrido, então a gente já coloca ali que naquele dia vai ser um macarrão, sempre acompanhado com legumes, né? Com verduras. Tem um dia que a gente gosta de fazer um churrasquinho, sempre acompanhado com os legumes, com as verduras, né? Então, isso facilita bastante a nossa vida. E geralmente, de sábado aqui em casa, por exemplo, a gente costuma almoçar feijoada. Então, o meu esposo, ele costuma fazer, a gente congela, então a gente já sabe ali que no sábado vai ser essa feijoada no almoço. A gente só vai preparando ali os acompanhamentos, tá? Então, claro, um legume, uma verdura, essas coisas podem acabar alterando, né? Mas, de uma forma geral, a gente já tem um cardápio ali mais ou menos pré-estabelecido, certo? Uma coisa também que é importante, que eu falo muito para os meus pacientes, eu falo assim, gente, deixa uma salada higienizada. Se você não quer fazer, né, a higienização ali da salada para poder armazenar, já compra higienizado. Então, vá se planejando, porque se você deixar para chegar em casa, depois do trabalho, cansado, às vezes um dia estressante, brigou com alguém, para poder falar assim, nossa, eu vou ter que ir no mercado, ou vou ter que lavar uma salada, cara, não vai fazer, né? Então, lembra, prevenir é sempre o melhor remédio, tá? Programe os dias de compra. Então, a parte assim de legumes, de verduras, frutas, né? Eu acabo gostando de comprar aos domingos,
tá? Então, já programa ali quais são os dias de compras, quais são os dias que acaba sendo um pouco mais tranquilo para você, que você consegue ir às compras, já deixar tudo mais ou menos organizado ali para sua semana, certo? Programe também a sua rotina de exercícios. E uma dica muito importante é que se você está iniciando agora nessa questão, nessa parte de exercício físico, não coloque uma meta assim muito grande, né? Coloque mais importante do que você fazer, por exemplo, 5 vezes de exercício físico, é você fazer o exercício físico, tá? Então, mais importante do que você ter uma meta é você executar. Então, tá tudo bem se você começar fazendo 2, 3 vezes na semana, tá? A gente precisa começar, a gente precisa dar ali o pequeno passo. Então, ó, lembra, eu falei no começo, são pequenos passos, grandes vitórias, tá? Ter sempre com você lanchinhos, né? Então, isso também vai ajudar bastante. Você pode ter, né, frutas sempre em mãos com você, castanha, um whey protein pode ajudar, né, muito em determinados momentos de correria, não é mesmo? Então, tenha sempre com você, tenha sempre planejado com você. Procure nunca ir para um lugar ou para um trabalho, enfim, né? Totalmente assim, desprevenido, né? Sem planejar, sem organizar. Que às vezes os imprevistos vão acontecer. Então, por exemplo, essa semana eu atendi uma pessoa que aconteceu assim um baita de um imprevisto no serviço. E assim, esse baita desse imprevisto é uma coisa assim que, cara, seria muito improvável daquilo acontecer e aquilo aconteceu. E acabou que a pessoa teve que ficar lá no escritório da empresa, né, assim, alguns dias e mal dormia e tal. E aí a pessoa acabou abandonando, assim, tudo, né? Acabou comendo, assim, só fast food e tal. Então foi, assim, alguns dias, quase uma semana ali, totalmente de fast food. E aí eu fui conversando, né, na consulta com essa pessoa, perguntando, né, falando, tá, e aí? O que você poderia ter feito para melhorar, não é mesmo? Então, assim, você não pode, se você tem um objetivo, se você tem uma meta, você não pode ficar à mercê, você não pode ficar Deus dará, você não pode ficar deixando a vida te levar. Então, você precisa estar ali planejado, né? Então você precisa ter algo com você, precisa levar algo com você. É claro que em determinadas situações a gente não consegue fazer 100%, mas eu falo muito para os meus pacientes, eu sempre repito para os meus pacientes, gente, não consegue fazer 100%, tá tudo bem, mas faz 70%, faz 80%, faça alguma coisa por você, tá? Então, com certeza, nessa situação, nesse exemplo que eu acabei de mostrar para vocês, poderia ser melhorado muitas coisas, né? E como eu falo também, né, até falei pra pessoa, eu falei, olha, a gente não pode ficar chorando leite derramado, a gente tem que cuidar para que da próxima vez esse leite não venha a derramar, não é mesmo? Então, sempre tirar aprendizado, né, daquela situação. Tudo na vida sempre tem um ponto positivo, é só a gente olhar com carinho. Então, pegar ali essa situação, ver o que você pode melhorar, o que você pode fazer numa próxima vez. Então, dessa forma, você vai conseguindo evoluir aí sempre, tá bom? Tem gente que gosta de preparar marmitinhas, né? Então, tem gente que se dá bem, que gosta de pegar ali o final de semana, de preparar as suas marmitinhas. Inclusive, ontem eu fiz um post falando, né, algumas combinações de marmitinhas, que ajuda bastante, tá? Mas tem gente que não se dá bem. Então, por exemplo, aqui em casa eu já utilizei muito marmitinha, principalmente quando a Valentina era pequenininha. Hoje eu já não utilizo tanto as marmitinhas. Mas toda vez que eu vou cozinhar algo, principalmente algo gostoso, saboroso, assim, né? Eu sempre faço uma porção maior para poder congelar. Né? Então, por exemplo, quando eu faço uma lasanha de berinjela, eu gosto de congelar um escondidinho, um estrogonofe, né? Frango para poder já deixar desfiadinho, então eu já faço a mais, já congelo. Então eu brinco assim que quem congela sempre tem. E tem que ser algo gostoso, né? Porque se for algo assim que você fala, ai meu, não é isso que eu quero, sabe? Tipo, um dia que você tá meio chateado, tá meio estressado, chegou do trabalho cansado, e aí você fala, ai,
tem tal marmitinha ali congelada, aí você fala assim, ai, não é isso que eu quero. Então, é importante que seja algo gostoso, algo saboroso, para que você realmente olhe aquilo, né, pense, né, fala, ai, eu tenho tal coisa, eu tenho tal alimento, eu gosto de escondidinho. Então, ai, nossa, eu tenho escondidinho congelado, então, legal, vou lá, vou pegar, né. Agora, se for uma coisa que você não é muito fã, você não vai querer, vai ser um sabotador aí para você partir para outras coisas, tá? E como eu disse, né, faça primeiro aquilo que é mais importante, tá bom? Deixa eu olhar aqui os comentários de vocês. Aqui, ó, o Anderson falou que o planejamento é tudo, o churrasco é melhor ainda. É sim, tá certo. A gente só precisa ter sempre o equilíbrio e fazer as combinações corretas aí nesse churrasco, hein, gente? A Lisiane disse, salada higienizada na geladeira dá super certo. Eba, a Gabi tá chamando aí pra praticar super yoga. Ontem eu pratiquei. A Lisiane tá dizendo que ama, que fortaleceu muito a mente, o corpo. Beleza, isso aí. Tá? Legal, Lisiane, não tinha pensado nisso. A Gabi tá dizendo que amanhã tem aula. Show de bola, gente. Gostou das dicas? Legal. Tem gente chegando. Muito bom ter vocês aqui, gente. Então tá, beleza. Ai, falei pra caramba já, né? Gente, vai colocando aqui as dúvidas de vocês, tá? Pode ir compartilhando também com a gente aqui aquilo que dá certo pra você. Isso é muito legal, compartilhar com as pessoas. E eu gosto bastante desse bate-papo mesmo, tá? Então tá. Beleza, tá bom, Amanda, você falou tudo isso, mas como que eu faço, né, esse planejamento, essa organização? Eu vou mostrar aqui pra vocês algumas formas, tá? E, gente, pra quem chegou agora, eu disse que eu vou disponibilizar o material dessa live, tá bom? Então, é só me chamar aqui no Instagram, ali no particular, e falar, Nutra, eu quero o material da live, tá? Que aí eu vou enviar pra vocês, tá bom? Talvez eu não consiga enviar tudo hoje, mas até amanhã aí no final do dia eu vou enviando pra todo mundo, tá bom? Só colocar lá, só pedir, tá? Ó, então, gente, tá aqui, né? Como se organizar, né? A gente precisa anotar, tá? Então, a gente precisa fazer essas anotações. Então, como que você pode fazer isso? Você pode fazer através de uma agenda, você pode fazer através de um planner semanal, você pode fazer através de um quadro, você pode fazer através da agenda de celular, tá? Ou um caderninho. Tem que ver aquilo que vai se adequar melhor pra você, pra sua realidade, tá certo? Então, ó, aqui eu coloquei como um exemplo, né, gente? Uma agenda. Eu tinha paciente que usava bastante esse planejamento aqui das refeições semanal, né? Um caderninho. E aqui, ó, inclusive meus pacientes até ganham esse planejamento aqui. Tem um exemplo de um planejamento com imã, né? Pra você colocar ali na geladeira e fazer ali o seu planejamento, anotar aquilo que você precisa realmente fazer. E o que é legal também é você marcar aquilo que você conseguiu, aquilo que você não conseguiu fazer, certo? Eu brinco, gente, com os meus pacientes quando eu entrego esse planner, eu falo assim que é pra lembrar de mim. É pra não esquecer, é pra colocar lá na geladeira e lembrar da Nutri o tempo todo, hein? Certo, então vamos lá, gente. Então, ó, Amanda, tá? Vou falar aqui como eu faço, tá certo? Galera aí pode ir falando também como que costuma fazer e se costuma fazer, certo? Então, eu uso um planner, que é um caderno. Então, é como se fosse uma agenda, né? Só que é mais completo. Então, por exemplo, tem uma página, assim, em todo o início do mês, né? Com todos os dias. Então, ali naquele momento eu consigo fazer o planejamento mensal, tá? Então, tem coisas que eu já sei que vai acontecer, que vai ter datas de pagamentos, né? O que eu preciso pagar ali em tal dia, o que eu preciso receber e tal. Então, eu consigo fazer esse planejamento, assim, mensal, tá? Então, eu uso muito esse planner. Aí eu vou anotando, como eu falei pra vocês, tudo aquilo que eu preciso fazer na semana e vou distribuindo nesse planner na semana, tá? Esse planner de geladeira eu costumo utilizar para poder anotar mais em relação à alimentação,
tá? Então, ai, deixar, como fica ali na geladeira, facilita, né? Então, ai, deixar o grão de molho, sabe? Pegar tal coisa que tá faltando, né? Fazer o pré-preparo de salada, tal, ou até um cardápio mesmo daquilo que eu quero fazer, ou alguma coisa que precisa comprar, já vou anotando ali, tá? Então, assim que eu costumo fazer. Eu tenho também um quadro, né? Nesse quadro, eu vou colocando post-its ali de coisas que eu não posso esquecer ou vou escrevendo, tá? Então, de coisas que eu quero fazer, às vezes coisas assim a longo prazo, às vezes as coisas mais imediatas ali, mas eu vou colocando, veio na minha cabeça, eu vou colocando ali naquele quadro, vou colocando, e aí conforme eu vou fazer o meu planejamento da semana, o meu planejamento do mês, eu vou tirando ali daquele quadro, tá? Eu gosto do quadro porque ele fica bem visível, né? Então, eu bato o olho ali e já percebo aquilo que eu preciso fazer, tá bom? Deixa eu ver aqui na minha cola. Ai, gente, uma coisa assim que é importante e que muitas vezes a gente falha quando vai fazer esse planejamento é que a gente não coloca ali o tempo que a gente leva, por exemplo, para ir se locomover de um local para o outro, né? É importante a gente colocar, por exemplo, o tempo, mais ou menos o horário em que você vai dormir, mais ou menos o horário em que você vai levantar, porque em cima disso você consegue ali organizar suas tarefas, tá? Até o tempo ali para se arrumar, né? Então é legal, principalmente mulher, né? Então, e tomar muito cuidado, né, gente? Tomar muito cuidado para você não colocar ali zilhões de coisas que você não vai conseguir cumprir, tá? Então, prestar muita atenção ali nessas tarefas que você precisa fazer, certo? E, gente, com o tempo, cada um vai descobrir ali o seu jeitinho, aquilo que dá certo pra você. E geralmente, para quem não tem o hábito assim de anotar, de fazer agendas, né? No começo vai ser difícil, sabe? No começo você não vai conseguir, você vai anotar, você vai achar besteira. Eu mesma, no início, eu pensava que eu conseguia lembrar tudo de cabeça, que eu não precisava anotar nada, que não tinha essa necessidade, né? E aí eu fui insistindo, e hoje, basicamente, eu não sei nada, assim, sabe, de cabeça. Eu tenho que tudo olhar para poder me direcionar, né? Então, em determinados momentos ali da minha vida, tinha tipo uma horinha vaga, assim, e eu ficava, cara, o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer primeiro? E aí eu ficava tão assim, né, perdida, e quando eu ia ver, eu não fazia nada, né? Então, é muito importante ter essa direção, e principalmente de fazer aquilo que é mais importante primeiro, tá? Por isso que é legal você numerar mesmo aquilo que você precisa fazer, tá? Então, gente, a falta de planejamento é o principal motivo para o consumo de produtos aí industrializados, né? Então, fast food, produtos calóricos, com baixa qualidade nutricional, tá? Então, é muito importante que vocês façam esse planejamento. Então, como eu falei para vocês, né? Esse é o jeitinho que dá certo para mim. É como eu consigo me organizar, como que eu consigo conciliar filho, casa, exercício físico, trabalho, né? Então é dessa forma aí que eu consigo fazer. Como eu disse, não é sempre que dá ali 100% certo. Aliás, né, eu brinco que nenhum planejamento sobrevive ali à prática, né? Então, sempre fica ali alguma coisinha pendente, mas a gente vai conseguindo aí reorganizar para colocar outro dia, tá? Mas eu estou compartilhando isso com vocês, porque às vezes a gente imagina que é tudo lindo, que é tudo perfeito, que é tudo maravilhoso, e não é, tá? A gente tá aqui, eu tô aqui passando para vocês, mas eu já bati muita cabeça, eu bato ainda. E eu falo que todos os dias a gente tem uma nova oportunidade, uma oportunidade de começar novamente, né? Então a gente precisa ir ali fazer, executar, tá certo? O que mais? Essas também são algumas técnicas que deram certo para os meus pacientes, né? Principalmente essa questão do planejamento alimentar, de deixar as coisas ali mais pré-preparado, né? Higienizado salada, legumes mais cortadinhos, né? Um tempero já batido. Às vezes, gente, coisa simples, como descascar um alho,
que aí você fala, ai, nossa, mas é rapidinho descascar um alho, é rapidinho lavar uma folha de alface. Mas quando você já tem ali, né, pré-preparado, isso vai te ajudar absurdamente, né? Porque eu sempre brinco, né, que de pouquinho em pouquinho vira um pocão. Então, é rapidinho descascar um alho, só que aí descascar o alho, lavar a salada, fazer isso, fazer aquilo. Num dia que você não tá tão legal, que você tá muito cansado, isso com certeza vai levar tempo e pode fazer com que você desvie aí o seu caminho, tá certo? Então, gente, acho que é isso que eu queria passar pra vocês. A minha ideia era passar mais, assim, essas algumas técnicas que dão certo pra mim, Amanda. Coisas que até eu teria dificuldade ali pra escrever, né, num post. Mas no decorrer da semana, eu vou estar ainda postando todos os dias uma dica de planejamento e organização, tá? Então, essas são algumas dicas que dá certo comigo e que eu queria passar para vocês aqui nessa live, tá certo? Como eu disse, né, aqui no materialzinho, eu coloquei aqui as combinações de marmitinha, como eu postei ontem, né? Aqui um exemplo, né, de como preencher o planner, porque às vezes a gente fica meio perdido, né, gente? É tanta informação que você fala, poxa, e agora, né? Mas como eu começo, né? E começa pelo princípio, você vai descobrir aí o seu jeitinho, como eu falei. Faça uma autoanálise, veja ali onde você pode estar falhando, onde você precisa melhorar. E aí, em cima disso, você vai conseguir melhorar essa questão de planejamento e organização, tá bom? Então, olha só, quem quiser o material dessa aula de hoje, manda uma mensagem para mim aqui no particular, aqui pelo Instagram mesmo, pedindo o material. Então, é só falar, Nutri, eu quero o material dessa aula, tá? Porque aí eu vou enviar o PDF ali para vocês, tá bom? Quero lembrar, então, para vocês que a Lisiane que é coach, tá aqui. Ela é minha parceira, então nós temos um programa chamado A Sua Melhor Versão de Corpo e Mente, né? Então a gente quer o corpo e a mente sã, né? A gente quer ter ali o corpo e a mente equilibrado, tá certo? Então ela vai fazer a última live, né? Ela fez uma série de aulas e ela vai fazer a última aula na segunda-feira, dia 1º, às 21 horas. Vou passar aqui depois pra vocês, tá? Que eu não tenho certeza se o horário tá certinho, vai ser no Instagram dela. E nós vamos estar abrindo as inscrições para a última turma do ano do nosso programa Sua Melhor Versão de Corpo e Mente. Então, nesse programa a gente uniu a nutrição com o coach, tá? E a gente vai abrir essa última turma no ano, já estamos na segunda turma, deu super certo na primeira, e nós queremos aí permanecer, tá certo? O assunto da live, né, Li? O poder do hábito no emagrecimento. Bacana, então, galera, é isso. Tô muito feliz de ter comemorado aqui com vocês esse primeiro ano de nutrição positiva. Muito obrigada pela presença de vocês, pelo carinho que eu recebi, né? Várias mensagens. Muito obrigada mesmo, gente, de coração. Uma boa noite pra vocês e fica ligadinho aqui no decorrer da semana que vai ter mais dicas, gente. Tchau e tchau pra vocês.